Fala, pessoal. Tudo bem, gente? Estamos iniciando hoje no nosso curso de férias da Faculdade Metropolitana da Grande Recife, o curso de Processo Penal 2. Bem, não preciso dizer para vocês que esse curso é por demais importante, porque é no curso de Processo Penal 2, nessa cadeira, que você vai aprender os procedimentos no processo penal. É dessa forma que você não vai se atrapalhar quando você estiver estagiando e futuramente, quando você tirar aí a sua carteira da OAB, você poder participar das audiências, seja de instrução e julgamento, seja de audiências de ritos especiais que abordaremos nessa e nas próximas aulas, em que você poderá participar de forma consciente, sabendo de cada ato, sabendo do procedimento, sabendo exatamente qual é o tipo do procedimento daquela audiência para a qual você está ingressando. É exatamente a partir da cadeira de processo penal 2 que você vai saber diferenciar os procedimentos no processo penal, que divide-se em procedimento comum e procedimento especial. E aí eu já quero adiantar para vocês que isso faz toda a diferença, pessoal. Saber qual é o procedimento no processo penal vai fazer toda a diferença para que você não fique perdido, como acontece muitas vezes com alguns colegas que vão participar de uma audiência de um processo criminal e não sabe o que acontece na audiência. Sabe? O colega fica perdido, o colega não sabe onde sentar, não sabe a disposição das cadeiras, o colega não sabe exatamente o que vai acontecer nos atos processuais, e com isso acaba prejudicando sua defesa. Você acaba mostrando uma defesa que não é profissional, é uma defesa amadora, é uma defesa candente. E aqui, nessas nossas aulas, nós vamos conhecer exatamente como funcionam os procedimentos no processo penal. Isso, é claro, falando da primeira unidade, porque na segunda unidade dessa nossa cadeira de processo penal 2, nós vamos conhecer os recursos no processo penal, assim como as ações autônomas de impugnação. Mas, lógico, cada coisa a seu tempo. Eu só estou dando esse spoiler aqui agora, nessa nossa aula inaugural, para você entender, situar o que nos espera nessa cadeira de processo penal 2. Bom, vencido esse preâmbulo, como dito, o procedimento no processo penal não deve ser confundido com os procedimentos lá da Justiça do processo civil, bem como do processo do trabalho. Não confunda. Não confunda. O processo penal tem procedimento próprio, regido pelo Código de Processo Penal, que abordaremos daqui para frente. Basicamente, eu preciso que você entenda que os procedimentos no processo penal dividem-se em dois. Procedimento comum e especial, como você está vendo aí na tela de compartilhamento, assim como está acompanhando nesse mesmo material que eu já disponibilizei para você lá no portal do aluno. Todo o material que nós iremos abordar nesse nosso curso de férias, na cadeira de Processo Penal 2, já está disponível para você. Bem, o procedimento comum no processo penal divide-se em procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. E os procedimentos especiais são vários, como você pode ver aí na tela, e eu destaquei alguns deles que eu reputo como os mais importantes para nós abordarmos, que tanto podem ser cobrados no teu exame de ordem, como prova de concurso público, sobretudo aquele concurso público para defensoria pública, para Ministério Público, para magistrado, inclusive, que são os procedimentos
especiais nos crimes de responsabilidade de funcionário público, e aí você já começou a pegar uma dica, são chamados de procedimentos especiais, justamente pela natureza delitiva de cada, digamos, delito praticado especialmente. Nesse caso, delitos cometidos por funcionários públicos têm um procedimento próprio previsto no diploma processual penal. Da mesma forma, o rito especial dos crimes contra a honra da pessoa, dos crimes contra a propriedade imaterial, dos casos de autos extraviados, dos crimes de entorpecentes, e eu arvoro a bandeira do mais importante de todos, na minha modesta opinião, que é o procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida. Isso mesmo. Esse que você já matou a charada aí, que o seu coração já palpita junto com o meu, e sabe, estamos falando do rito especial do Tribunal do Júri. Deixei por último, lógico, é claro, eu precisava deixar por último para que entendêssemos como funciona a manifestação pura e perfeita da advocacia, seja pública, seja privada, onde a defesa combativa consegue exercer ali com denodo, com afinco, a mais eficiente, transparente, a mais clara manifestação do conhecimento do direito. É ali que o advogado, a advogada, revela-se. É mais pura harmonia com o seu conhecimento jurídico, podendo falar diante de um conselho de sentença, buscando a defesa dos interesses do seu constituído, seja assistido lá na Defensoria Pública ou do seu cliente na advocacia privada. De modo que, vencido esse momento propedêutico, vejamos, portanto, o que acontece, como funciona o procedimento comum ordinário no processo penal. E a primeira informação que eu vou te dar é a cereja do bolo. Essa informação é aquela que você vai identificar de plano quando você estiver diante de uma ação penal, diante da prática de um crime, que convolou-se numa ação penal, e você perguntar: bom, sei que um crime foi cometido. O que eu preciso saber agora é qual será o procedimento adotado para processar e julgar o autor do fato e o fato como um todo. Pois bem, a primeira coisa que você precisa ter em mente é: quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima culminada, cuja pena máxima culminada foi igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, isso mesmo, registre. Quando um crime for praticado e a sua pena máxima for de superior, foi igual ou superior a 4 anos, já sei que o procedimento adotado será o procedimento comum ordinário. Professor, o senhor por acaso já está falando dos requisitos para os procedimentos? Exatamente isso. E o primeiro requisito que você vai examinar para saber, não é adivinhação, tá, gente? Para efetivamente você saber qual é o procedimento adotado, peraí, foi cometido um crime, não foi? Foi. Qual é o tipo penal? O tipo penal é, por exemplo, roubo. Interessante. Roubo prevê uma pena máxima igual ou superior a 4 anos? Sim, roubo tem pena máxima de até 10 anos. Portanto, o procedimento adotado no processo penal para este crime de roubo será o procedimento comum ordinário. E a partir daí você vai começar a compreender agora como funciona o rito nesse procedimento comum ordinário. Professor, quando você fala
O rito no procedimento, o que é que você quer dizer? Bem, quando eu estou falando do rito no procedimento, eu estou falando o que é que vai acontecer a partir de agora. Então pense comigo. Nesse exemplo que nós trouxemos agora, meramente didático, um agente, subtraindo coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, foi autuado em flagrante pela autoridade policial, que foi conduzido até uma delegacia de polícia, e a autoridade policial lavrou o APFD, o auto de prisão em flagrante delito. Pois bem, esse auto de prisão em flagrante delito ecoou e deflagrou o inquérito policial, que foi concluído, foi relatado pela autoridade policial, indiciando fulano de tal como autor do fato, cuja autoria já foi identificada mediante materialidade, remeteu os autos para o Ministério Público. O Ministério Público, a seu turno, analisando os autos do caderno inquisitivo, deliberou oferecer denúncia, que é a peça vestibular de acusação promovida pelo Dominus Litis, pelo representante do Ministério Público, pelo parquet. E aí, o rito inaugurou-se no exato momento, não do oferecimento da denúncia, mas quando o magistrado recebe aquela denúncia. Porque, pessoal, no procedimento comum, ordinário, o magistrado vai fazer uma análise, um juízo de admissibilidade ou não daquela peça vestibular de acusação. Ele vai pegar a exordial acusatória e vai verificar se ela preenche os requisitos previstos no Código de Processo Penal, ao teor dos artigos 41, combinado com 395. Repito, ambos do Código de Processo Penal. E aí, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai verificar de cada um dos itens elencados nesses dispositivos penais se a denúncia é apta a deflagrar uma ação penal em desfavor daquele indivíduo que foi acusado pelo crime de roubo. Então, o que é que o juiz vai fazer? Verificar se é hipótese de rejeição ou não da exordial acusatória. E, professor, responda-nos quando a peça vestibular de acusação será rejeitada. Ora, pois, será rejeitada quando for manifestamente inepta. Isso porque ela não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP. Ou seja, ela não foi detalhada. Foi uma denúncia genérica, foi uma denúncia que não especificou pormenorizadamente, claramente, todos os itens envolvidos no caso concreto, que acabou demonstrando para o juiz que era uma denúncia que adequar-se-ia a qualquer caso. Não pode. O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia precisa ser clara, precisa apontar características do autor do fato, bem como materialidade delitiva. Além da hipótese de manifesta inépcia da peça vestibular de acusação, o juiz também vai verificar se porventura falta-lhe algum pressuposto processual. E quais são os pressupostos processuais, professor? Pois bem, está na tela. A incompetência do juiz, se por acaso aquele magistrado é competente para processar e julgar o feito. Se porventura aquele feito já não está sendo processado em outra vara criminal, de modo que eventualmente causasse uma litispendência, ou se porventura já houve julgado daquele feito em outro lugar, gerando a coisa julgada material ou formal. Após essa análise
Perceba, por isso que o juiz está fazendo uma peneira, uma análise de admissibilidade ou não da peça vestibular de acusação. Porque não é assim. O quê? Acha mesmo o Ministério Público que chegaria, ofereceria uma denúncia contra uma pessoa e o Estado, o juízo, não ia verificar se, porventura, aquela denúncia estava em ordem para deflagrar uma ação penal, submetendo uma pessoa, ainda que houvesse aí a possibilidade dele ter cometido uma ação penal, a possibilidade. Isso não quer dizer que efetivamente ele cometeu. Aí o que é que o juiz fará agora? Verificará as condições para o exercício da ação penal. Verificará se aquela peça vestibular de acusação preenche as condições para que uma ação penal seja deflagrada. E quais são as condições? Primeiro, legitimidade ad causam. Se há legitimidade daquele que promoveu a ação penal, se é realmente representante do Ministério Público, se ele tem poderes, se ele tem essa autonomia, se o acusado, porque nós ainda não o chamamos de réu, se o acusado, ele tem capacidade de ser submetido a um processo criminal. Por exemplo, se ele for um menor de idade, ele não pode estar sendo processado criminalmente aqui no processo penal do rito comum ordinário. Não pode. Além do mais, precisa verificar se o pedido que está sendo feito na peça vestibular de acusação, ele é possivelmente jurídico. Por exemplo, pode ser que o pedido seja pela prisão perpétua, pela execução do acusado, pedidos impossíveis do ponto de vista jurídico de serem cumpridos por causa da vedação constitucional. A prisão a prisão perpétua, a pena de morte, esses pedidos são impossíveis, não passa pelo crivo do recebimento judicial da peça de acusação. Além do mais, o juiz também verificará se, porventura, falta justa causa para o exercício daquela ação penal. O que é justa causa, professor? Justa causa resume-se nos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Ou seja, eu tenho o mínimo de evidências conhecidas e comprovadas que aquele acusado praticou ação penal, eu tenho o mínimo de provas, ou pelo menos indícios de provas, sobre o fato criminoso que a ele está sendo imputado, porque se eu não tiver, eu, Estado Juízo, não recebo aquela peça vestibular de acusação. Então, pessoal, para que haja a deflagração de uma ação penal no rito comum ordinário, o primeiro ato a ser procedido é a análise, é a verificação pelo Estado Juízo se a peça vestibular de acusação preenche todos esses requisitos exigidos pelo diploma processual penal. Aí sim, só então, estando cumpridos todos os requisitos exigidos pelo legislador processual ordinário, aí sim o magistrado recebe a peça vestibular de acusação e agora deflagrou-se a ação penal em desfavor daquele que era acusado pelo Ministério Público, era denunciado e agora virou réu no processo penal. Réu porque o juiz recebeu a peça vestibular de acusação. Por quê? Porque ela passou pelo crivo da análise prévia judicial. E aí, lógico, face aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o magistrado deve citar o agora réu para a resposta à acusação. O que é a resposta à acusação, professor? É o primeiro ato defensivo do réu. É na resposta à acusação, cujo prazo
para oferecer será de 10 dias, que o réu vai arguir tudo o que seja possível em favor dos seus direitos. De acordo com a previsão dos artigos 396 e 396-A, também do Código de Processo Penal, na sua resposta à acusação, ele poderá arguir preliminarmente na sua peça vestibular defensiva excludentes de ilicitude, previstas no artigo 23 do Código de Processo Penal, hipóteses de extinção de punibilidade, de prescrição da pretensão punitiva, rejeição da denúncia ou da queixa, caso o juiz tenha deixado passar qualquer desses requisitos, dessas hipóteses que nós vimos agora. Ele também vai poder falar de alguma eventual nulidade que impeça aquela ação penal de deflagrar. Tudo isso ele vai arguir preliminarmente, ou seja, antes de discutir o méritum causa, preliminarmente, excelência, é importante dizer que o caso dos autos é hipótese de legítima defesa, por exemplo, ou então é hipótese de prescrição da pretensão punitiva, ou então quaisquer das nulidades elencadas no rol do artigo 564 do CPP. Aí, juntamente, nessa resposta à acusação, ele pode oferecer documentos, especificar as provas que ele pretende usar em seu favor, em sua defesa, arrolar testemunhas, suscitar exceções, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, exceção de incompetência do juízo, sabe? Tudo o que poderá, em direito admitido, o réu alegará em sede de resposta à acusação como segundo ato nesse rito do procedimento comum ordinário. E aí, o que é que acontece agora, pessoal? Deixa eu só dar uma pausa para molhar a garganta aqui. Espera aí, só um minuto, não sai daí. Veja que interessante. Por um lado, o juiz tem em sua mão, numa de suas mãos, a peça vestibular de acusação. Nela, narrando, contendo tudo o que deseja o representante do Ministério Público para processar criminalmente e ver ser responsabilizado o suposto autor do fato. Lá do outro, o juiz agora tem a peça defensiva, que pode ser, através de defesa técnica, privada ou pública, elencando tudo em favor da defesa do seu constituinte. E o juiz vai fazer agora uma comparação de uma contra a outra, da outra contra uma, e chegar a uma conclusão prévia, conforme a análise do artigo 397 do CPP. O juiz observa a peça defensiva e diz: tenho aqui, porventura, prova suficiente para absolver sumariamente o réu. Por que absolvição sumária, professor? Sumária? Porque o juiz nem vai deixar a ação penal prosseguir, não vai nem deixar acontecer audiência, interrogatório, oitiva de testemunha, apresentação de provas, diligências, nada. Nada disso. Por um lado, foi oferecido a peça de acusação e, por outro, a peça defensiva, cujos argumentos, instruídos com provas robustas, de haver hipótese de excludente de ilicitude, ou então causas excludentes de culpabilidade do agente, ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou então hipótese de extinção de punibilidade, de pronto, o juiz, convencido dos argumentos defensivos, absolve sumariamente o réu, rechaçando os pedidos formulados na peça de acusação, rejeitando-os, julgando o feito, absolvendo, analisando o mérito e absolvendo o réu, rejeitando os pedidos acusatórios.
Agora, lá do outro, se o juiz não convencido pelos argumentos defensivos, também não condenará de pronto o réu. Não é porque eu tenho agora uma peça vestibular de acusação na mão que imediatamente eu já vou condenar o réu e pronto. Não, 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 não. Não funciona assim. Por quê? Porque o quarto ato que vai desenvolver-se nesse rito do procedimento comum ordinário é a instrução probatória. A instrução probatória ocorre quando o juiz, não convencido o suficiente da peça vestibular de acusação para condenar, e também não convencido pela peça vestibular defensiva para absolver, ele marca a audiência de instrução e julgamento. Ora, esse ato é deveras importante. Por quê? Porque é nesse ato que o juiz vai colher todas as informações necessárias à convicção íntima do seu julgamento a posteriori. E, a partir daí, para a marcação da audiência de instrução e julgamento, alguns atos deverão acontecer. O primeiro, intimar as partes da data futura da audiência de instrução e julgamento. Que eu já posso dizer para vocês que pode ser uma só, podem ser duas, três ou tantas quantas façam-se necessárias para a elucidação do feito. Isso depende de vários vetores. Depende muito do caso concreto. Depende de quantos réus são, da complexidade do caso. Depende muito se a situação requer que provas periciais sejam realizadas, acariação, por exemplo, exumação de cadáver, por exemplo, sabe? São muitos vetores que determinam quantas audiências tenham. Se o caso for mais simples, numa só audiência, o juiz já consegue reunir todas as informações que ele precisa para elucidar o fato e aí, eventualmente, dar sua decisão. Eventualmente, não. Ele tem que dar sua decisão. É posteriormente emitir sua decisão. Perceba, os artigos 399 ao 402 do CPP são os dispositivos inerentes à audiência de instrução e julgamento, diz que o prazo para conclusão no rito comum ordinário, para a conclusão desse processo, é de 60 dias. Bom, é claro, pessoal, veja, é claro que esse prazo é prazo impróprio, é prazo que, na maioria esmagadora das vezes, no caso prático, não acontece. Muitas vezes, esse prazo passa disso, só para vocês terem uma ideia, só a título de exemplo, poderíamos passar aqui o dia inteiro só comentando de casos concretos, de prazos que extrapolam esses 60 dias. Olha, eu tenho um caso aqui no escritório, que a denúncia foi oferecida há mais de 4 meses. Há mais de 4 meses que nem citado para responder à acusação o réu foi ainda. Então, veja, não quer dizer necessariamente que essa instrução vai acabar com 60 dias. É claro que se o réu estiver preso, 60 dias, excesso de prazo, o que deve ser requerido em sede de petição própria para essa hipótese. Se solto, não tem nenhum prejuízo para ele, não há o que se falar, portanto, em excesso de prazo, e daí, a bem da verdade, é que o prazo da prescrição está correndo, e aí o Estado precisa ser mais eficiente para poder concluir essa instrução processual. Bem, aqui nós temos um aparente conflito entre o juiz natural e o juiz das garantias. Juiz das garantias, que hoje encontra-se sobrestado, apesar de previsto no Código de Processo Penal, a figura do juiz das garantias não encontra-se em aplicabilidade. Porque, em linhas gerais, como funciona o juiz natural e o juiz das garantias? Bom, o juiz natural
é aquele que, segundo o Código de Processo Penal, no momento em que um juiz tem o primeiro contato com qualquer ato de um procedimento penal, ele torna-se prevento, ou seja, é ele que vai presidir a instrução processual quando virá a audiência de instrução e julgamento. Na visão do juiz das garantias, não, isso não acontece assim. São juízes diferentes. Na fase pré-processual, na fase investigativa, um juiz vai dar ou não as autorizações para certos atos, como prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, etc. Bem, esse não é o juiz que vai participar da instrução processual. São juízes diferentes. Isso porque a premissa é: se esse primeiro juiz, que tem o primeiro contato com atos investigativos, começar a tomar conhecimento de suposta infração penal, é claro que ele vai ser contaminado na sua convicção íntima e propenso a condenar o investigado lá, quando o réu ele for. Bem, hoje prevalece o entendimento do juiz prevento, que torna-se juízo natural. O primeiro ato do qual ele manifestar-se, ele tornar-se-á o juiz da causa quando o processo penal virá. E aí, na audiência de instrução e julgamento, primeiro, nessa ordem, tomar-se-ão as declarações da vítima, em primeiro lugar. Ela vai ser ouvida nessa audiência de instrução e julgamento primeiro, que, inclusive, ela pode dizer que sente-se intimidada e gostaria que o réu fosse retirado do recinto, porque ela não sente-se confortável em falar na presença dele. Bom, a verdade é que, daí por diante, após as declarações da vítima, então serão ouvidas as testemunhas, pessoal. Veja, isso é muito importante. Muito importante que você entenda que as testemunhas devem ser ouvidas nessa ordem. Primeiro as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Há um consenso na prática forense que tanto a acusação quanto a defesa podem arrolar cada uma 8 testemunhas. Bom, é claro que as 8 testemunhas têm autorização prévia para isso. O consenso está em que é possível arrolar até 8 testemunhas para cada acusação. Bem, no exemplo que nós citamos desde o começo, estamos falando de uma acusação, crime de roubo. Mas imagine, por exemplo, que a hipótese fosse de roubo e estupro. Por exemplo, roubo, estupro e cárcere privado são 3 acusações, portanto, podendo ser arroladas até o número de 8 testemunhas para cada tipo penal. Não há uma previsão legal para isso, mas há um consenso que admite essa hipótese. Então, retomando, após a oitiva das testemunhas arroladas pelo representante do parquê, do Ministério Público, do órgão de acusação, então serão ouvidas as testemunhas de defesa. E, novamente, como eu já havia dito a Ilures, em outro momento, cada caso vai especificar a complexidade. Isso porque tem caso que requer perícia. Então, após a ouvida das testemunhas, os peritos revelarão seus esclarecimentos. Ô, professor, só para entender, todas as audiências do rito comum ordinário, necessária e obrigatoriamente, tem que acontecer dessa forma como está aí na tela? Não, repito, cada caso concreto é que vai determinar. O que a lei prevê é o máximo de atos, e é lógico que se, por exemplo, no caso concreto,
não houver perícia, não há esclarecimento de peritos. A lei, inclusive, faculta ao magistrado, havendo hipóteses conflitantes entre réus, fazer acariações entre réus, réu e vítima, um compara-se com o outro agora para dar a sua versão do fato. Isso porque, em ambas as informações de acusação e defesa, o magistrado parece bem convencido. Então, ele vai colocar, imagine agora, autor do fato e vítima cara a cara para que prestem suas declarações. E depois haverá hipótese de reconhecimento de pessoas ou de coisas. Então, imagine, por exemplo, que a hipótese é de uma acusação que foi feita mediante reconhecimento fotográfico. Olha, o juiz precisa confirmar se esse reconhecimento fotográfico encontra-se em consonância com o exigido pelo legislador ordinário. Para só depois de toda essa investigação, de ouvir, pesquisar, inquirir, perquirir, ouvir, quem quer que seja de direito, analisar documentos e provas, é que, por último, o juiz vai interrogar o réu. Você percebeu que quando eu falei no item D desse ponto número 4 da audiência de custódia, o juiz toma declarações da vítima. Do réu, não são declarações, ele é interrogado, ele é perquirido acerca dos fatos que contra ele pesam. E aí, só então, depois de concluída toda essa sequência de atos, é que o juiz declara o fim da instrução processual. Que toda ela deve ser gravada, todas as audiências devem ser gravadas. E se não for gravada pela vara criminal a qual, doutor, doutora, você está acompanhando o seu assistido, você, de acordo com o Código de Processo Civil, pode gravar as audiências para produzir as provas necessárias em seu favor. E aí, nesse momento, quando finda a instrução probatória, o juiz indaga das partes se porventura existem diligências a serem requeridas, se ainda existe alguma, digamos, instrumentalidade com a qual queiram produzir alguma prova que ainda queiram produzir para o magistrado, para que ele possa, utilizando-a, fomentar sua convicção íntima. Se a resposta for positiva, sim, excelência, há diligências a ser cumpridas, o juiz vai tomar nota, vai analisar, deferindo ou não o requerimento. Se a resposta for negativa, então o juiz vai abrir prazo para a acusação e defesa. A acusação primeiro, depois defesa, oferecerem suas alegações finais. Bom, de regra, as alegações finais no processo penal são na forma oral, no prazo de 20 minutos sucessivos. Repito, primeiro para acusação, depois defesa, podendo haver réplica e tréplica, também nessa ordem, sendo 10 minutos para cada parte. Agora, o Código de Processo Penal estabelece que, em virtude de complexidade do caso, ou havendo mais de um réu, aí as alegações finais podem ser convertidas em memoriais escritos, com prazo de 5 dias, também sucessivos. Primeiro para a acusação, depois para a defesa. Ô, professor, dá licença, deixa eu perguntar. O senhor disse que, em regra, as alegações finais são oferecidas de forma oral, não é isso? Exatamente, é o que prevê o Código de Processo Penal. Mas, na prática, professor, não, na prática é o contrário. Na prática, a regra é que as alegações finais sejam oferecidas na forma de memoriais. Já é uma praxe, inclusive até para facilitar o último ato, que é
a prolação da sentença pelo magistrado. Que o juiz vai pegar tudo escrito e vai poder analisar desde a origem as peças de acusação e defesa, depois todos os instrumentos produzidos na ação cognoscente, na ação de conhecimento, na instrução probatória, para finalmente ele poder prolatar a sua decisão final. Bom, claro que você vê que os artigos 386 e 387 do Código de Processo Penal estabelecem que a sentença deve ser prolatada em até 10 dias após o fim da instrução probatória processual com a apresentação das alegações finais. Na prática, esses 10 dias passam e muito, chegando a hipótese, inclusive, de meses, ano até. Portanto, prazo de 10 dias é um prazo impróprio. E o que foi que eu fiz para tentar facilitar a sua vida? Eu trouxe nesse seu material aí um organograma do novo procedimento ordinário comum do Código de Processo Penal, e é lógico que nós estamos falando de novo, porque ele existe desde 2008, na reforma do Código de Processo Penal de 2008. Aí você começa a perceber comigo que desde o oferecimento da denúncia com sua rejeição, e aí o recurso cabível e o seu recebimento, todo o fluxograma de tudo isso que nós acabamos de narrar, passo a passo, o que deve acontecer nesse procedimento como ordinário até culminar com a sentença. Deixei já separado aí no teu material de apoio como um quadro sinótico para você ir fixando toda essa construção que nós acabamos de fazer nessa nossa aula inaugural do procedimento comum ordinário. Beleza, pessoal? Assistam o vídeo tantas quantas vezes vocês acharem importante, interessante, voltem, pause, anotem, e vocês já sabem. A dúvida que tiver, lógico, é claro, vocês vão falar comigo, vão entrar em contato e eu vou estar à disposição para eventuais elucidações que façam-se necessárias. Beleza? No mais, fica com Deus, até a próxima aula, que somente para dar aqui um spoiler, lembrando, nós ainda estamos nos procedimentos comuns do processo penal. Na aula de hoje, vimos o procedimento comum ordinário. Na próxima, se Deus assim nos permitir, falaremos do procedimento comum sumário. E aí você vai entender qual a diferença do procedimento comum ordinário, abordado na aula de hoje, para o sumário. Beleza? Até lá. Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima aula. Um abraço, gente.